mas de facto o nosso tempo é limitado. E por isso também dava agora a palavra ao Francisco Costa, para também se apresentar e explicar um pouco as suas prioridades para a Câmara Municipal de Lisboa. Francisco, a palavra é tua. Obrigado, Leonardo, e reitero os agradecimentos a todos, aos funcionários do LIVRE, à Comissão Eleitoral, aos nossos camaradas que também são candidatos nestas primárias e que vão fazer chegar a voz do LIVRE a todo o sítio do país e a todas as autarquias do país. Começo por me apresentar. O meu nome é Francisco Costa, sou pai de duas crianças, de um casal de crianças, sou arquiteto e trabalho no gabinete do vereador do LIVRE nos últimos 3 anos e meio durante este mandato. Sou eleitor do LIVRE desde 2014, juntei-me ao LIVRE como membro efetivo depois do trauma de 2021, precisamente das autárquicas, em que o Moedas ganhou a Câmara, e sou membro da Assembleia do LIVRE desde 2022 e também com os meus camaradas que aqui estão, membro do Grupo de Coordenação Local de Lisboa. Eu gostava ou seja, indo diretamente, não me alongando, eu apresentei-me mais extensamente no vídeo da apresentação da primeira ronda, mas gostava de ir direto às minhas prioridades para a cidade de Lisboa, que são, sem dúvida alguma, a habitação, a mobilidade e o espaço público que cola com o ambiente. Na habitação, ontem o nosso camarada Levi fazia-nos a pergunta de quais é que eram as prioridades da habitação na conversa que tivemos ou seja, nós temos uma emergência na habitação que temos que atacar muito rapidamente. Ela tem que ter uma solução a várias escalas, não é só no município de Lisboa que se resolve, ela tem que ter uma resolução à escala metropolitana e por isso é tão importante nós termos vozes do LIVRE em todos os municípios da área metropolitana para nós alinharmos visões e fazermos as nossas propostas chegarem a todos os municípios da área metropolitana, e também há outros que estão na escala de competência do governo. O que é do município? Do município é fazer mais habitação pública. O Carlos Moedas entregou aquelas casas que já estavam no pipeline de Fernando Medina em construção, aquelas que estavam em projeto foram paradas, o Restelo, a Ajuda, Benfica, Parque das Nações e tantas outras que Moedas pura e simplesmente deixou no papel e não fez avançar 1 milímetro. E, portanto, a primeira prioridade é construir mais habitação pública, reforçar o parque público de habitação acessível. Depois, também, apostar no setor cooperativo e no verdadeiro setor cooperativo, não especulativo, em que as cooperativas sejam de propriedade coletiva e sejam para habitação acessível mais uma vez. E uma ferramenta muito importante, enquanto assessor de urbanismo, eu tinha uma experiência anterior como arquiteto de lidar com os regulamentos de quem os faz cumprir, faz o seu projeto cumprir, e hoje tenho uma visão de 4 anos de analisar por dentro como é que funcionam os regulamentos e como é que o município deve ou não gerir. E o principal regulamento é o PDM. E nós já estamos atrasados, temos que rever o PDM para que ele produza mais habitação. É muito importante implementar o zonamento inclusivo, que as grandes operações urbanísticas passem a contribuir ativamente para a Bolsa de Arrendamento Acessível, por os privados a deslocarem apenas da habitação de luxo, que hoje produzem, para também produzirem uma percentagem de habitação acessível e ajudarem a combater a crise da habitação. Também medidas para combater os devolutos. Na sessão de mergulho que nós tivemos a semana passada, foi muito bom ver toda a gente, ou seja, uma preocupação reiterada com os devolutos na cidade de Lisboa, e a medida que nós conjuntamente co-construímos é muito forte, de um programa para erradicar os devolutos na cidade de Lisboa. E isto faz-se criando políticas que criam um ciclo virtuoso de financiamento através do agravamento do imposto dos devolutos, de obras nesses próprios devolutos, e portanto ajudar os privados também a não terem casas devolutas e a porem os seus edifícios de devolutos em habitação acessível para ajudar a rever esta crise. Também é preciso rever o PDM para alterar as regras do uso turístico e, portanto, nós temos que que banir a conversão de uso habitacional em uso turístico em toda a cidade. Em algumas zonas ainda vão beneficiar de algum turismo e de descentralização do turismo, mas ela não pode ser feita em plena crise da habitação à custa dos imóveis habitacionais da cidade. Passando para a mobilidade, nós fizemos muitas propostas, também algumas dessas propostas estão vertidas na Carta Municipal de Habitação, nas quais eu trabalhei ativamente nas propostas de alteração do LIVRE, estão no Regulamento de Alojamento Local, também a nossa proposta vai minorar muito algumas coisas negativas, mas passando para as propostas da mobilidade, é muito importante, a única coisa boa que Carlos Moedas fez em termos de mobilidade foi a auditoria às ciclovias, e depois pô-la numa gaveta e nunca mais fez nada com ela. E o que nós tivemos uma proposta que foi aprovada com os votos da oposição, mas foi aprovada para concretizar as conclusões da auditoria da rede ciclável, fazer uma rede ciclável que junte todas as freguesias, todas as escolas, todos os equipamentos e que liga aos concelhos limítrofes
com ciclovias para vencer longas distâncias. Temos a nossa proposta dos corredores bus, que vai ser finalmente votada na próxima semana e que promete uma revolução na priorização do transporte público da cidade. Temos que investir mais em linhas de elétricos, temos que descarbonizar a frota da Carris e temos que investir muito mais nestas propostas. Espera aí que o meu... tenho 10 segundos. Desculpa. Ou seja, reitero, um tema que me é muito caro, não vou ter de falar dele agora, é o espaço público, a proposta das veredas de Lisboa, e nós estamos aqui com muita vontade de as executar. Ou seja, nós temos boas propostas, temos que fazer chegar aos cidadãos e votá-las e depois ter pelour para as concretizarmos. É com essa vontade que eu me candidato. Obrigado e desculpa ter passado o tempo. Não, estás dentro, estás dentro. E passaria então às declarações finais do Francisco Costa. Obrigado, Bernardo. Eu aproveitava aquele tempo que deixei de sobrar pouco para responder aqui umas questões. O João disse que a Câmara não fazia ideia dos devolutos. Isso não é bem verdade. Nós temos os dados dos censos em que temos 48 mil casas vazias em Lisboa. Isto é mais do que quase o dobro da habitação pública, quer do Estado Central, quer do Municipal, do município de Lisboa. E, portanto, se juntarmos as habitações secundárias em Lisboa, elas são quase um quarto do parque total habitacional. E nós temos que mobilizar isto. É verdade que é preciso fazer um levantamento fino dos devolutos. Uma das medidas construídas na sessão do mergulho, volto a ela, é exatamente fazer o levantamento e criar uma ferramenta cidadã para que as pessoas possam colaborativamente construir e atualizar a base de dados da Câmara, e depois, a partir dessa base de dados, haja automatismos para a notificação dos proprietários, para a fiscalização e para a cobrança do IMI agravado. E, portanto, é muito importante mobilizarmos os devolutos e os fogos vagos para resolver a crise da habitação em Lisboa. Também queria dizer que o livro votou sempre contra a devolução de IRS e, portanto, por nós, este mandato, é óbvio que este dinheiro tinha sido aplicado não só em habitação, mas a recuperar as escolas, o parque escolar da cidade está a cair e, portanto, precisa de muita atenção, e há outras emergências às quais que temos de acolher, aos sem-abrigo. E depois não queria deixar de responder também à Patrícia Robalo. Não é verdade que neste mandato não se tenha saído do gabinete, e é quase uma defesa da honra do meu próprio trabalho, porque a proposta do Programa Ecológico dos Bairros Municipais, ela nasce também de uma visita que eu próprio fiz ao bairro dos Alfinetes, onde chovia, onde os elevadores não funcionavam, onde havia coberturas de amianto partidas e a chover em casas, em caixas chegadas. E a nossa proposta vem oferecer uma solução para estes problemas. Falo também na proposta da acessibilidade dos transportes, que foi construída pela nossa camarada e colega minha do gabinete, José Fernandes, que reuniu com várias associações de pessoas com deficiência e que foi esta também, como o Programa Ecológico, aprovada por unanimidade da Câmara. O que falta é a esquerda ganhar a Câmara. E nós construímos, o João falava há pouco de um candidato a presidente da Câmara em Lisboa. Nós temos que ter os pés assentes na terra. Nós temos que construir uma frente progressista para tirar a Câmara da direita. Não podemos perder mais 4 anos e, portanto, nós temos mesmo que trabalhar juntos para tirar a direita do poder e para fazer chegar às pessoas as nossas soluções que nós já construímos, que nós já trabalhamos, que estão aprovadas e que falta executar. E é para isso que eu me candidato. Uma pequena, não sei quanto tempo é que tenho, mas uma pequena anedota que eu conto sempre deste meu período nos 4 anos, que é uma anedota verídica, é nas reuniões técnicas de urbanismo, acusam-me de ir para lá fazer política. Nas nossas reuniões de Câmara, o Carlos, a Patrícia e o Rui são acusados das nossas propostas serem demasiado técnicas. E eu acho que há aqui um desfazamento. Os técnicos têm que ter muito mais sensibilidade política das consequências das suas decisões e os políticos têm que ter as bases técnicas para saber tornar efetivas as suas políticas. E, portanto, é para isso que eu me candidato, é com estes 4 anos de experiência, para executar as propostas do LIVRE, para construir mais propostas, com mais gente, ir a mais sítios, porque com mais eleitos nós iremos a muito mais sítios, e, portanto, é para isso que eu trabalho, para alargar a representação do LIVRE, para chegarmos a todas as salas, estarmos em todas as salas autárquicas deste município, e para fazermos uns 4 anos esta cidade avançar aquilo que recuou nos tempos do Carlos Moedas. E, portanto, vim a apelar a todos. Está aqui uma equipa muito diversa. Acho que quer o Carlos no ambiente. É muito importante, em época de revisão do PDM, termos alguém especialista em ambiente, porque é uma das ambições que o PDM regula e ela tem que ser muito grande para termos o PDM mais avançado, possivelmente da Europa, em termos ambientais. Temos a Sílvia na Câmara, na Cultura, com a necessidade premente dos espaços culturais e do arquivo municipal. Nós temos muito boas propostas para a versão do arquivo digital construídas este mandato, com a nossa saída e visita aos arquivos, e falando com os técnicos e falando com toda a gente. E, portanto, o Pedro está a dizer que acabou o meu tempo. Eu quero agradecer muito a todos este percurso, quero agradecer muito a todos a vossa motivação, e vamos fazer o LIVRE chegar a todas as salas autárquicas deste país. Vamos fazer este país renascer de esperança
e avançar com as frentes progressistas que nós sabemos construir juntos. Obrigado. Muito obrigado, Francisco.